Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua presença, venha derramar, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Estamos iniciando, meu Pai, este culto de adoração ao Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Meu Deus, que nesta noite, ó Pai, possa ser uma noite de edificação para nossas vidas, para nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso casamento, Senhor da glória. Ah, Jesus, nós clamamos, pedimos a Tua infinita misericórdia, a Tua proteção, Senhor. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha tirar todo tipo de impedimento, tudo que estiver bloqueando, Senhor meu Pai, as nossas mentes, que o Senhor venha quebrar nesta noite pelo poder que há no Teu sangue e no Teu nome. Ah, Jesus amado, Senhor da glória, eu peço, Senhor meu Deus, a Tua infinita misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar dia após dia, Senhor, ser pessoas melhores na Tua presença, melhores diante também da sociedade, que nós podemos refletir, Senhor, o Teu caráter sobre as nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, na nossa maneira de falar, nossa maneira de agir. Nos ajude, meu Deus, que nós podemos ser, Senhor Jesus, a Tua imagem e semelhança, ajudando, Senhor meu Deus, nos santificando de corpo, alma e espírito, ó Pai. Ah, Senhor, eu peço a Tua compaixão, que neste momento que nós estamos aqui orando, clamando, pedindo a Tua misericórdia, que o Senhor venha visitar cada lar, cada família, que neste momento o Senhor venha levar salvação, venha levar, Senhor, libertação, venha levar cura, venha levar, meu Deus, vida para dentro de cada lar, de cada família. Senhor, que nesta noite o Senhor venha enviar, Senhor, meu Pai, os casais, para estar conosco neste momento, Senhor. Neste momento, ó Deus, que o Senhor preparou para nós, tirar um tempo que nós podemos estar diante da Tua presença em casais, Senhor, buscando a Tua orientação, buscando, Senhor meu Pai, a proteção, Senhor, para nosso casamento, porque nós sabemos, meu Deus, que Satanás, o adversário da nossa alma, ele é astuto, e ele sabe, Senhor, que se ele consegue desestruturar um casamento, ele afeta a família inteira. E nós estamos aqui hoje clamando, pedindo a Tua misericórdia, que o Senhor venha brindar, Senhor meu Deus, cada casamento, venha brindar, Senhor, com Teu sangue, o sangue da nova aliança. Meu Deus, Senhor amado, Jesus querido, eu peço, Senhor meu Deus, a Tua compaixão, Senhor, que nesta data de hoje nós podemos ser revestidos com Teu poder, a unção do Teu Espírito Santo. Deus, manifesta, Senhor Jesus, o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção. Nos enche, meu Deus, com a Tua presença. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, meu Pai. Ah, Senhor, meu Deus, Senhor amado Jesus, como é bom, meu Deus, poder estar na Tua presença, Senhor. Não tem melhor lugar de poder estar, Senhor, diante de Ti, buscando, Senhor, clamando, pedindo
a tua misericórdia. Meu Deus, abençoa também a minha esposa, Senhor. Unge a voz dela também nesta noite, que ela possa também, Senhor meu Deus, ser usada nas tuas mãos com poder e autoridade, assim como o Senhor já tem usado. Dai-nos, meu Deus, entendimento, sabedoria dos altos céus, Senhor. Nos ajude nesta caminhada, Senhor, neste chamado que o Senhor confiou a nós. Este chamado, Senhor meu Deus, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade. Que o Senhor venha nos capacitar dia após dia, Senhor, nos alicerçando na tua presença, nos fortalecendo, Senhor Jesus, na tua presença, meu Deus. Senhor, eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua compaixão, Senhor. Que nesta noite o Senhor venha derramar, meu Deus, a tua presença. Que nesta noite o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre nós. Venha encher, Senhor. Venha transbordar o teu azeite sobre nós, pelo poder que há no teu sangue, no teu nome. Ah, Jesus, nos ensina a ser totalmente dependente de ti. Nos ensina, meu Pai, a ser verdadeiros adoradores, adorar a ti na beleza da tua santidade. Nos ensina, Senhor. Nos ensina como orar, como pedir, como clamar. Que neste momento que nós estamos aqui, Senhor, debaixo da tua unção, debaixo da tua graça, que o teu Espírito Santo venha interceder por cada vida neste momento. Ah, Senhor, meu Deus, Senhor amado Jesus, eu oro, Senhor, eu clamo a ti, meu Pai. Abençoa as famílias, cobre as famílias com teu sangue, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós sabemos, meu Deus, que as famílias são constituídas por Deus. Casamento é constituído por Deus. Nos ajude, Senhor, a lutar, a perseverar cada dia mais na tua presença. Ajude, porque nós sabemos que sem a tua presença nós não somos nada. Sem a tua presença nós não conseguimos, Senhor. Nós não conseguimos, mas nós pedimos a tua misericórdia. Nós pedimos, Senhor Jesus, a tua compaixão, Senhor. Deus de poder santo de Israel. Como é gostoso, como é maravilhoso, Senhor, poder sentir a tua presença. Sentir o teu Espírito Santo, Pai. É muito bom, Senhor. É muito bom nós podermos estar neste momento de comunhão, neste momento de aprendizado, neste momento, ó Deus, aonde nós estamos aqui para cada dia mais edificar a nossa casa sobre a rocha, edificar a nossa família sobre a tua palavra. Senhor meu Deus, Senhor amado Jesus, vai derramando, meu Deus, a tua presença. Vai derramando, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo aqui nesta noite, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus. Vai renovando. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor da glória. O Senhor venha, Senhor Jesus, colocar, Senhor Jesus, diante de nós, Pai. Eu coloco, Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, este relacionamento, Pai, que nasceu, Senhor Jesus, do Teu cuidado e está debaixo da Tua vontade, Senhor,
porque Tu conheces cada detalhe, Pai, cada palavra não dita, Senhor, cada ferida escondida, Senhor, que está, e cada sonho que ainda não vivemos em nosso coração. Oh, Senhor, nos ensina a amar, Senhor, como Tu nos ama, Pai. Que o amor não seja apenas sentimento, Senhor, mas seja decisão diária. Que seja, Senhor Jesus, a decisão, Pai, diária de nós estarmos juntos, Senhor. Quando faltar, Senhor, paciência, o Senhor venha derramar, Senhor Jesus, mansidão. Quando houver silêncio, ó Pai, que o Senhor traga diálogo, Senhor, sobre as nossas vidas. Quando há orgulho tentar se levantar, Senhor, ensina-nos a nós escolher a humildade. Pai, cura o que foi machucado. Cura, Senhor Jesus, aquilo, Pai, que foi machucado há muito tempo. Oh, Jesus, restaura o tempo. As palavras duras ou as decepções tentaram destruir, Senhor. Arranca toda raiz de mágoa, toda desconfiança, toda frieza emocional, Senhor. Renova, Senhor Jesus, a nossa aliança, o respeito, o compromisso, Senhor. Ajuda-nos a caminhar juntos, mesmo quando o caminho parece difícil, Senhor. Que sejamos apoio um para o outro e não peso. Que o perdão seja mais forte que a ofensa e que a graça seja maior do que qualquer erro, Senhor. Colocamos nosso relacionamento no centro da Tua vontade, ó Pai. Que Tu sejas o elo que nos une, a base que nos sustenta, Senhor, e a direção que nos guia, Senhor da glória. Oh, Senhor, eu coloco, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai, estes relacionamentos que o Senhor mesmo permitiu nascer. Reconhecemos que sem a Tua presença nada somos e nada conseguimos sustentar. Ensina-nos a amar como Tu amas, Senhor, com paciência quando o cansaço chega, com perdão quando houver falhas, com mansidão quando as palavras quiserem ferir. Que o Teu Espírito Santo governe o nosso lar. Afasta de nós, Senhor, todo orgulho, toda dureza do nosso coração, toda falta, Senhor Jesus, de diálogo. Ajuda-nos a ouvir mais, compreender melhor, falar, Senhor Jesus, com sabedoria. Que nos dias bons saibamos agradecer juntos e nos dias difíceis saibamos orar juntos, sem soltar as mãos um do outro. Que nunca nos falte fé para crer que o Senhor está no controle de tudo nas nossas vidas. Oh, Pai amado, Pai querido, mesmo quando não entendemos os processos, Pai. Oh, Senhor, esses processos difíceis, Senhor, que nós temos que passar. Muitas das vezes, Senhor Jesus, enfermidades, falta, Senhor Jesus, de recurso, mas o Senhor está juntamente conosco. Abençoa nossos sonhos, nossos planos, nossas decisões diárias, Senhor, para que nós possamos, Senhor Jesus, seguir juntos, lado a lado, Senhor da glória.
da nossa história. Seja o centro, Senhor Jesus, da nossa vida diária, Senhor, para que nós possamos, Senhor Jesus, sairmos daqui hoje revestido, Pai, com o alicerce, Senhor Jesus, do nosso amor, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, Pai, o Senhor é a razão da nossa perseverança. Que o nosso relacionamento glorifique o Teu nome. Que o Senhor seja a razão do nosso ser, do nosso relacionamento, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja testemunha do amor que nós temos no nosso coração. E que ao nosso redor o Senhor seja nosso alicerce. Senhor Deus, aqui estamos como somos, sem máscaras, sem forças aparentes, Senhor. O Senhor conhece cada silêncio, Pai, cada lágrima, Senhor Jesus, escondida que rolou nos nossos rostos, Pai. O Senhor conhece cada palavra que faltou, Senhor Jesus, nesse dia. O Senhor conhece cada palavra que feriu também, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que vai curar, Senhor Jesus, nesta noite. O Senhor é um Deus que vai renovar, Senhor Jesus, a nossa aliança, Pai. Porque nós cremos, Senhor Jesus, no Teu amor, Senhor da glória. Nós cremos, Senhor Jesus, no Teu amor, Senhor Jesus, e é isso que nasce no nosso coração. Se o amor esfriou, que o Senhor venha soprar novamente o Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor venha soprar, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, Pai, para que nós crescemos mais ainda, Senhor Jesus, fervorosamente, Senhor da glória. Se o diálogo morreu, Senhor, que o Senhor venha ensinar, Senhor Jesus, nós recomeçar na humildade. Oh Deus amado, Deus querido, se o cansaço tomou o lugar da esperança, que o Senhor venha renovar hoje as nossas forças. Que o Senhor venha nos erguer, Pai amado, Pai querido, com as Tuas mãos fortes, Pai. No Teu poder, na Tua graça, na Tua glória, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, pelas vezes em que deixamos o orgulho falar mais alto que o amor. Oh, Senhor, pelas comparações, pelas cobranças, Senhor, pelas expectativas que colocamos um no outro, Pai, que o Senhor poderia suprir. Oh, Jesus amado, cura, Senhor Jesus, nesta noite, Pai. Cura, Senhor Jesus, todas as feridas que o tempo abriu. Cura, Senhor Jesus. Cura, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor. Quantos, Senhor Jesus, que estão fracos neste momento. Quantos, Senhor Jesus, que queria, Senhor, poder estar, Senhor Jesus, mais firmes, Pai, mas não estão. Mas que o Senhor venha recompensar, Senhor Jesus, com a Tua graça. Também aqueles que o tempo não conseguiu fechar, Senhor Jesus, aquelas feridas, o Senhor venha curar nesta noite. Arranca, Senhor Jesus, toda amargura, toda raiz da amargura, Senhor Jesus, do nosso coração. Tira, Senhor Jesus, toda a frieza, toda a indiferença, Pai. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que não provém, Senhor Jesus, de Ti, que o Senhor venha arrancar, Pai, pela raiz, Senhor. O Senhor venha arrancar, Senhor Jesus, do nosso coração, Pai amado. Ensina, Senhor Jesus, nós novamente, Senhor Jesus, escolher um ao outro todos os dias, Pai. Para que nós possamos, Senhor Jesus, caminhar muito
tantos anos, Senhor Jesus, juntos. Oh, Senhor da glória, nos ensina, Senhor Jesus, ter calmaria, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, a ter mais presença, Senhor Jesus, do Teu Espírito Santo no nosso casamento. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor da glória, obrigado pelas histórias construídas, pelos sonhos, Senhor Jesus, que sobreviveram, Pai, e até pelos que morreram, mas nos ensina a crescer, porque onde a rotina traz sensibilidade, onde a distância traz reconciliação, Pai, onde a dor traz restauração. Senhor, se este casamento chegou no limite humano, que ele encontre agora o Teu sobrenatural. Oh, aleluias! Que chegue agora o Teu sobrenatural, Senhor Jesus, sobre esse casal neste momento, Pai. Porque eles precisam, Senhor Jesus, também de Ti. Oh, Deus amado, Deus querido, colocamos o que não conseguimos, mas consertar em Tuas mãos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Faz o que Tu podes fazer, Senhor. Que este relacionamento não termine em silêncio, Senhor, mas seja reconstruído em oração. Que não seja marcado por mágoas, por mais um testemunho de redenção e graça. Nós Te convidamos para o centro, Senhor Jesus, mais uma vez, para o centro, Senhor Jesus, do nosso lar, do nosso íntimo, do nosso ser. Se o terceiro elo deste cordão que parecia se romper, ensina-nos a amar, não pelo sentimento, pela decisão diária de permanecer. Senhor, não nos abandone, Pai. Fica, Senhor Jesus, conosco, Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida, Pai, para que nós possamos, Senhor Jesus, ser o centro, Senhor Jesus, das Tuas mãos, Pai. O Senhor coloque, Senhor Jesus, as Tuas mãos ao nosso derredor, para que nós possamos, Senhor Jesus, crescer, Pai, contigo, na graça, Senhor. Seja, Senhor Jesus, o terceiro elo deste cordão, Pai. Não deixa, Senhor Jesus, esse cordão se romper, Pai, mas que o Senhor venha, Senhor Jesus, apertar mais e mais este elo, para que somente a morte seja a nossa separação, Senhor. Não deixa, Senhor Jesus, o egoísmo, Senhor Jesus, o rancor, Pai, entrar no nosso relacionamento. Não deixa, Senhor Jesus, as friezas, Senhor, entrar no nosso relacionamento, porque o Senhor tudo pode, o Senhor tudo vê, Pai. O Senhor conhece o íntimo de cada um, Senhor da glória. O Senhor conhece o íntimo e o ser de cada um. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu peço, Senhor Jesus, neste momento, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, a cada casal, a cada vida, Senhor Jesus, que adentrou essas portas, Senhor Jesus, nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, declarar sobre nós o Teu tão grande amor, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Hoje é um dia especial, glória a Deus, aleluias. Que nós vamos estar aqui renovando novamente nossos votos, né, irmãos? Nós vamos estar aqui falando um pouco da aliança do nosso sentimento, né? A aliança do nosso casamento, que é a aliança do nosso sentimento, amém? E eu gostaria de ler aqui em Mateus, glória a Deus, Mateus 19,
somente o versículo 6. Glória a Deus, aleluias. Mateus 19, versículo 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se já é uma promessa de Deus que não vai separar, então não vai separar. Amém? Glória a Deus. Gostaria de pedir para os irmãos ficar mais aqui na frente, viu, irmão? Pode sentar dos dois lados, tá? Não precisa ficar só numa fileira, não. Pode sentar aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Os casais juntos, né? Que hoje vamos falar sobre os casais mesmo, né? Glória a Deus. Então temos que estar unidos, juntos. Ai, que benção, juntos adorando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre casamento. Casamento, uma aliança, não apenas um sentimento. Casamento não é só uma aliança, não apenas um sentimento, tá? Ele é uma aliança. Então, o casamento cristão, ele não nasce apenas do amor humano, mas de um propósito divino. Que quando Deus une duas pessoas, Ele não está apenas formando um casal, Ele também está estabelecendo uma aliança entre os dois. E aliança é compromisso, é permanência, é decisão que vai além das emoções do momento. Que muitos somos, vamos dizer assim, somos levados à emoção. E a gente não pode só levar só a emoção. A gente também tem a decisão e a permanência. Porque se a gente for levado somente na emoção, aí a gente só vive brigando, só na perrengue. Porque um sempre quer estar mais certo do que o outro. Então a gente tem que ter a decisão, tem que ter o compromisso e a permanência de estar ouvindo ambos os lados. Isso nos ensina que o casamento, ele não é desconfortável. Ele também é sagrado. Ele também é sagrado. Porque ele é cuidado por Deus. Porque foi Deus que estipulou. Ele é construído diariamente pelo casal, mas ele é cuidado por Deus. Amar à luz da Bíblia não é apenas sentir, é agir também. Nós temos que agir também, porque o amor, ele é paciente quando o outro falha. Ele é benigno quando o outro erra. E ele é humilde quando o orgulho quer falar mais alto. Mas só que quando o outro falha, quando o outro erra, ele também tem que ser humilde para revelar o erro. Não ficar no erro. Porque se ele ficar no erro, aí mais para frente o que acontece? O divórcio. Porque daí eu costumo dizer assim: a mulher, quando ela fala muito, quando ela briga muito, muitas vezes o marido fala assim: nossa, essa mulher é chata. Porque a mulher fala, não faz isso, não faz aquilo. Parece que a mulher tem um sexto sentido, né? Mas a partir do momento que ela
ela parar de falar, que ela se calar, aí perdeu, ou os irmãos perdeu aquilo que Deus mais preparou na tua vida, que é o teu elo ali. Porque a partir do momento que a mulher se calar, ela já não gosta mais, ela já parou de amar a pessoa que estava do teu lado. Porque enquanto ela ama, ela reclama, enquanto ela ama, ela fala. Enquanto ela ama, ela está cuidando. A partir do momento que ela te deixar de lado, você pode ter certeza que ela não te ama mais. Aí é onde que já começa querer sair fora do casamento, já querer o divórcio. Então é por isso que a gente tem que ser paciente, a gente tem que saber ser humilde e também não ter orgulho. Porque se passar disso daí já é procedência maligna. Então a gente tem que saber também trabalhar nessa área aí no nosso casamento. E eu queria lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4 até o 7, também diz assim, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor ele não se alegra com as injustiças, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui eu acabei de falar para os irmãos, o amor, porque daí quando ele morre, daí já não suporta, não crê, não espera, já não sofre mais. Porque depois que acabou o amor, acabou tudo. Então é por isso que a gente tem que trabalhar no amor. Porque os casais cristãos precisam entender que os conflitos não significam fracasso. Eles revelam que ainda há algo a ser tratado. O problema não é discordar. Não mas também saber perdoar. Porque o perdão, ele restaura tudo aquilo que a mágoa tentou destruir. E a Bíblia mesmo, ela nos orienta sobre isso daí. Ela nos orienta em Efésios 4, 26. Está escrito lá assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque se você já está irado, você vai colocar o sol sobre a sua ira, daí que você vai ficar mais ainda. Mais irado ainda. Então você tem que ter temperança, você tem que ter o discernimento de permitir que o inimigo não encontre espaço dentro do seu lar. Porque aonde falta perdão, aonde falta a paz, não tem oração. E daí o que acontece? Sobra distância. E se tem distância, o inimigo vai trabalhar. Porque se tem aquela distância entre você e o seu cônjuge, o inimigo vai trabalhar. Porque daí vai estar faltando a paz, vai estar faltando o perdão. Aí ele vai entrar e vai trabalhar nessa área aí. E nesses tempos de hoje, o que está acabando muito com o casamento é o celular. É o celular. Porque muitas das vezes, vamos supor assim, a esposa fez o almoço lá, aquele almoço maravilhoso, chama lá os filhos, vem o esposo, ela coloca ali tudo ali no prato, tudo bonitinho. Quando ela olha, vai comer, tá lá, celular. Parece que não está vendo nem o que está comendo. Está ali no celular e está comendo a comida, acho que não sabe nem o que está comendo. Né? Então, e dormir, quando a gente for dormir, a gente tem que ir juntos. Chegou para dormir, celular, coloca lá, deixa o celular para lá. Amanhã é outro dia. Muitos já deita com o celularzinho do lado ali. Eu acho que nem pensa no dia de amanhã, já está ali mexendo no celular, não
carga do celular. E isso está matando muito o casamento. Porque muitas vezes talvez não está nem fazendo nada de errado no celular, mas só da gente passar perto, você olha ali e está ali dando risada. No celular você vai falar, o que está fazendo o que ali no celular, né? Então o celular está acabando com muitos casamentos. Nós temos que ter temperança até nisso daí. Até nisso daí a gente tem que ter uma temperança muito grande. Um lar cristão é edificado quando Cristo é o centro das nossas decisões. Quando Cristo está no centro das nossas decisões. Quando Cristo está no centro das nossas decisões? Quando a gente deixa Ele agir na nossa vida. Em vez da gente ir lá cutucar a onça com a vara curta, a gente vai lá e dobra o joelho. Ô Senhor, vai lá, trabalha lá. Eu não preciso nem ir lá discutir, vai lá o Senhor, trabalha. Porque a oração é a prática diária, não só em tempos difíceis. Não, quando você estiver bem mesmo, você ora ali. Porque a oração vence tudo. Porque o diálogo vence o silêncio, não vence? Se a gente conversar, ele vence o silêncio. Então a oração também vence o inimigo que tenta derrubar o nosso lar. O respeito, ele permanece mesmo em meio às diferenças. Que é a melhor coisa que a gente tem que ter, é o respeito. Porque não adianta nada um começar a discussão, o outro começar a brigar, começar a falar, começar um querer falar mais do que o outro. Porque a gente já sabe que dentro do nosso lar nós somos espelhos dos nossos filhos. Se a gente não se respeitar dentro do lar, quando nossos filhos casar, o que eles vão fazer? Eu mesmo, quando as minhas filhas estavam para casar, eu falava para elas: quando vocês for casar, vocês vão ver o jeito que os seus namorados, os seus noivos fazem com as mães deles. Porque do jeito que eles tratam elas, é o jeito que ele vai tratar você. Porque se ele não te tratar, ele não tratar com respeito a mãe, você muito menos. Porque a mãe é muito mais superior do que a gente. A gente sabe que a gente é ali, a carne dele ali, mas ele nunca vai abandonar a mãe, que a gente nunca vai esperar que o nosso esposo ou que a nossa esposa abandone mãe e pai. Que não é isso que a Bíblia fala. Ela fala que a gente tem que sair da onde o pai e mãe moram para a gente viver com o nosso esposo, mas não fala para a gente abandonar mãe e pai, porque nós temos que honrar pai e mãe. Então nós não podemos abandonar pai e mãe, nós temos que honrar eles, mas nós não podemos viver com eles para tudo. Nós temos que ter a nossa casa, temos que ter a nossa vida também. Então é isso aí. Então os maridos são chamados para amar como Cristo amou a igreja. Então nós, para o nosso marido, nós temos que ser que nem a igreja para eles. Porque eles têm que amar a gente como Cristo amou a igreja. Então para nós também ser igreja, então a gente também tem que se dar o respeito. A gente também não pode maltratar os maridos também. Porque com entrega e cuidado e sacrifício, eles cuidam da gente também. Marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Está lá em Efésios 5:25. As esposas também são chamadas a caminhar em parceria, honrar e sabedoria. Porque a mulher sábia edifica sua casa. Mas acima de papéis existe um chamado comum: servirem juntos ao Senhor. Os casais que oram junto, permanecem juntos. Casais que buscam a Deus de mãos dadas, aprende a enfrentar tempestades sem soltar a aliança. Porque não adianta nada um orar ali, outro orar lá. Você tem que orar junto. Tem que orar ali em comunhão, os dois juntos, para enfrentar as tempestades do dia a dia. A gente sabe que não é fácil. Nenhum casamento está livre de lutas. Nenhum, não adianta, nenhum casamento. Sempre vai ter uma perrenga ali no meio, sempre vai ter alguma coisa. Então haverá dia de escassez, de cansaço, de lágrimas,
Só que, porém, quando o casal decide permanecer em Deus, até as crises se tornam semente de maturidade. Porque quando a gente declara que o nosso casamento é do Senhor Jesus, nenhum mal vai atentar a nossa vida. Mas para isso a gente tem que deixar a entrega de verdade, não é só de boca não, é de coração, de alma. A gente tem que entregar isso para Jesus. Lá em Salmo 127:1 está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E não adianta nada a gente construir uma mansão, não adianta nada a gente fazer algo extraordinário se Deus não é o centro do nosso casamento. Porque uma hora ou outra acontece, qualquer coisa ali vai acabar com o casamento. E muitas das vezes não adianta você ser cristão e continuar com aquele casamento que você está vendo que não está indo a lugar nenhum. Que eu conheço muitas pessoas que estão sofrendo, que muitas das vezes eu acho até assim que deveria até se separar, porque não está dando mais. A pessoa não vive mais, a pessoa sofre o tempo todo. E não adianta a gente querer colocar um jugo só porque é cristão. Quer dizer, cristão entre aspas, porque se fosse cristão, estava orando para aquilo não acontecer. Então, que cada casal cristão reflita hoje que temos que colocar Deus no centro do nosso lar. Nós temos falado mais com Deus ou mais contra um ou outro? Nós temos que refletir. Quando a gente está no nosso lar, nós estamos falando com Deus sobre o nosso relacionamento ou nós estamos brigando ali na nossa mente, pensando mal do nosso cônjuge, falando mal dele no nosso pensamento? Então a gente tem que estar falando mais com Deus. Nós temos que ter cuidado no casamento com a mesma dedicação do início. O que mudou agora do início quando a gente se casou? O que mudou? Nós temos que refletir nisso daí. O que mudou? Porque há 35 anos atrás, né, pelo menos eu e ele, 35 anos atrás, nós estávamos na dança, aquela casalzinho ali de novo. O amor morreu? Não. Esfriou? Não. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar cada dia mais, dedicar mais. Daqui das irmãs aqui, quem que é que coloca comida para o seu esposo todo dia no prato? Ele não vai lá na panela pegar. Das irmãs, quem é que quando ele vai almoçar ou vai jantar? É você que coloca, é você que faz tudo para ele na mesa. Das irmãs, quem que faz isso? Só a irmã Luciane. E eu também, nunca deixei ele colocar comida no prato para ele. Nunca. Aí muitos falam assim: mas isso aí é porque você está sendo escravo. Não, é zelo. Há 35 anos eu faço isso por ele. 35 anos, ele só coloca comida no prato quando a gente vai em algum lugar, aí ele pega e coloca, mas em casa é só eu que faço tudo para ele. E isso aí é o que? Zelo. Não é se ser escravo, é zelo, porque ele trabalha, ele faz o que? Ele leva o sustento para dentro de casa, ele faz tudo para dentro de casa. E que os irmãos também, que as irmãs não põem também não é errado, porque também tem a mãozinha, vai lá e coloca, né? Então, tá certo também, né, irmãs? Que as irmãs também não também tem muitas irmãs que trabalham, tem muitas irmãs que no horário de refeição não estão junto. Agora que nem eu e ele, nós trabalhamos na obra de Deus junto. Aí é pra vocês verem que Deus fez das nossas vidas. Então nós trabalhamos junto, aonde um tá, o outro também tá. Então nós temos esse tempo da gente também fazer as coisas junto. O casamento, ele não se sustenta sozinho. Ele precisa ser regado todos os dias com oração.
alimentando com palavra e protegido com amor. Quando Cristo reina no nosso lar, o amor ele não acaba, ele amadurece. E que o Senhor fortaleça cada lar, que Ele cure ferida, que Ele restaure a aliança, que Ele reacenda o primeiro amor, e que cada casa seja um altar, e que cada casal um testemunho vivo da graça de Deus. Amém? Aí eu só queria passar aqui para os irmãos, porque já está tarde, aqui ó, quando a rotina mata o desejo. Olha para os irmãos verem. Quando a gente levanta todo dia, se a gente não recebe um bom dia, marido levanta da cama, já levanta e já vai correndo trabalhar, nem olha para a esposa. Isso aí mata a rotina. Então quando levantar a partir de hoje, levanta, dá um bom dia, dá um beijinho ali na esposa. Não é selinho não, é beijo mesmo, gente. Não é selinho não, não. Vocês são um casal, gente. É porque o beijo, ele como se diz, ele é o que dá aquele impulso no casamento. Quando acaba o beijo, vira rotina. Quando acaba o beijo, vira rotina. Então, levantou, dá aquele beijão na esposa, bom dia, eu vou trabalhar. Não sair de casa sem fazer isso. Voltou, a mesma coisa. Quando o casal convive no mesmo lugar, mas nem se encontram mais. Muitas vezes mora junto ali. Passa um ali, passa outro ali, parece que nem estão convivendo junto mais. Rotina. Quando já nem se tocam mais. Se tocar, parece que pegou fogo ali, deu um choque. Passou. Não, gente, a gente tem que se tratar com carinho. Todos os dias, tratar com carinho. Que isso é o que vai dando impulso no casamento. Quando dorme junto mesmo, quando a gente se deita para dormir, um vira para lá, o outro vira para cá, fica aquele espaço desse tamanho na cama, parece que está dormindo sozinho. Parece que você está dormindo sozinho. Não pode isso. Porque se você dorme ali sozinho ali, você sabe que alguma coisa está ali, né? Tem um enganador ali. Não pode. Quando o desejo vira lembrança, quando você só lembra, quando eu casei. Por isso você tem que lembrar mesmo, quando eu casei era assim. Volta lá no primeiro amor de novo. Quando o amor não existe mais, a primeira coisa que se perde, a gente perde o caminho do coração, e a gente não pode. A gente não pode perder o caminho do coração. E isso pode mudar. Isso pode mudar. Pega um dia da semana, data um dia aí, fala assim, esse dia eu vou tirar para minha esposa, vou tirar para meu esposo. Quebra a rotina, chama ele, vamos lá comer uma pizza hoje, vamos lá almoçar junto. Não, vamos na sorveteria. Faz isso daí, que daí acaba o hábito de você não virar irmão ou irmã do seu marido ou da sua esposa. Porque senão daqui uns dias vira irmão, porque daí você já não está vivendo mais um casamento. Quem aqui manda mensagem pro marido? Pegar o celular e mandar mensagem pro marido. Tem que flertar com o marido, gente. Manda mensagem para ele no meio do dia. Fala assim, eu tô com saudade. Ele vai falar assim, tô com saudade. Amor, tô com saudade. Eu te amo. Você já colocou ali na cabeça dele, tá acontecendo alguma coisa, tem que ir. É pra você ganhar um presentinho, você manda uma mensagem para ele, ele chega com um presente. Tem que usar essas táticas, irmãs. Flerta com ele nas mensagens. Quando ele chegar, elogia a aparência dele. Você tá lindo, meu. Nossa, você tá... Nossa, o meu agora já emagreceu, tá ficando fitness.
Eu falo assim, nossa, tem que começar a correr também, senão daqui a uns dias, só Jesus, né? Então tem que lembrar, a gente tem que lembrar o quanto Ele atraiu a gente pra gente começar um namoro, porque alguma coisa atraiu o seu marido para você namorar, né? O que foi? O sorriso, o olho, nossa, que olho lindo, né? Então, a gente tem que voltar àquele primeiro amor, não deixar isso acabar com o nosso casamento. A gente tem que ter tempo de qualidade com ele, porque muitos falam assim, ó, a grama do vizinho, ela parece ser mais verde. Mas sabe por que ela é mais verde? Porque você parou de regar a sua. Porque se você estivesse regando a sua, estava verde igual a do vizinho, não estava? Então, a gente tem que ver isso aí, tem que cuidar do seu jardim. Olho no olho, diz eu te amo. Conversa com ele sobre tudo, com ela também, não estou falando ele, porque eu estou falando, né? Mas converse com ele sobre tudo, tudo que você tiver decisão. Você passou sofrimento no trabalho, é ela que você tem, é ele que você tem. Então converse sobre tudo. Andar de mão dadas, uns abraços demorados. Isso aí não existe mais, muitos não têm mais isso. Isso é muito bom, gente. Isso aí acende a chama do nosso casamento. E presentear, principalmente elogiar, tá? Então demonstrar carinho, porque isso daí não cai na rotina. Porque se a gente deixar cair o nosso casamento na rotina, depois para tirar é só misericórdia de Deus mesmo, é só oração mesmo. Então vamos se atentar a isso daí, e daí o nosso casamento vai ficar cada vez mais fervoroso. Amém? Eu encerro minha participação e eu vou passar para o pastor para dar a participação dele aqui. Amém? Graças a Deus. Amém? Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem recebe essa paz aqui nesta noite? Graças a Deus, né? Estamos hoje neste momento maravilhoso que Deus preparou para nós, em casais, e para que Deus venha cada dia mais abençoar, né, o nosso casamento, a nossa família, porque nós sabemos que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos, tempos difíceis, e nós como cristãos, nós somos bons entendedores que o diabo, ele usa as suas estratégias, e ele sabe que quando ele consegue atingir um casal, principalmente quando há separação, ele desestrutura a família inteira, não é verdade? E nós temos que estar atento, porque o casamento nós temos que regrar ele todos os dias, debaixo da unção de Deus, debaixo da graça de Deus, e às vezes por mínimos detalhes o amor vai se esfriando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente como a minha esposa, ela frisou muito bem. Hoje nós vemos que o maior perigo é hoje, querendo ou não, é o celular. É uma ferramenta muito boa, sim, ferramenta boa para nós usarmos com sabedoria. E também tem que tomar cuidado com o tempo de tela, como nós tratamos no último discipulado também sobre essa questão, porque o tempo de tela, querendo ou não, está roubando o tempo das pessoas. Isso não é somente no casamento, você vê também em outras áreas.
porque você sabe que muitas pessoas hoje estão perdendo até mesmo a comunhão com Deus, estão perdendo aquele tempo de oração que tinha outrora dentro de casa. Por quê? Por causa do celular. Às vezes deita um no sofá, outro deita lá no quarto, outro fica lá na cozinha, fica horas e horas e horas e horas com o dedo na tela do celular. E aquele momento que você tinha, aquele particular que você tinha para ter com Deus, acaba perdendo esta essência. E nós sabemos que a nossa fé ela vai morrendo aos poucos, porque o diabo ele não desestrutura uma pessoa, ele não desestrutura um casamento da noite para o dia. Isso vai acontecendo aos poucos, e se nós não tomarmos cuidado, nós estamos propensos a isso. Amém? Eu gostaria aqui, neste momento, antes de eu trazer aqui a minha parte, eu quero trazer um tema, um presente para dois. Mas eu gostaria de fazer com os irmãos e as irmãs, os casais que estão aqui, um momento de, podemos dizer, de distração, para nós distrairmos um pouco, e também um momento de nós ver se realmente nós conhecemos o nosso cônjuge. Quem topa de participar de uma dinâmica aqui? Quem topa? Os casais. Levante a mão, você que topa. Os irmãos aí atrás topa também? Topa, né? Vamos lá? Em nome de Jesus. A minha esposa ela vai marcar o tempo. Nós vamos dar 2 minutos para vocês concluir. Como tem poucos casais, nós vamos dar 2 minutos. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Então nós vamos fazer o seguinte. Os irmãos vão se colocar de pé agora. Os irmãos, isso. E os irmãos vão se direcionar lá para o fundo da igreja, lá, perto da porta do banheiro das irmãs. Isso. Vai todos para lá agora, os irmãos. Isso, os varão. Eita, varão de guerra. Vai lá. Vai lá, meu irmão. Isso. Vai lá. Glória a Deus. Vai lá, irmão, vai. Vai lá em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Vai ser bênção. Vai ser um momento maravilhoso. Amém? Agora as irmãs que estão com seus esposos, vocês vão sair do seu lugar e vai vir aqui na frente, ó. As irmãs que estão com seus esposos. Isso. Amém? Glória a Deus. Isso. Todas as irmãs, vem aqui na frente agora. Vou virar a câmera. Esperar todas as irmãs aqui se posicionar. Isso, vamos lá, em nome de Jesus. Vai ser bênção. Amém? Amém ou não amém? Amém, né? Bom, primeiro, essa dinâmica que nós vamos fazer, ela é simbólica, tá? Ela é simbólica e espiritual. E eu quero dizer algo aqui, como na vida, muitas vezes tudo se mistura, sim ou não? Tudo se mistura. Vozes, opiniões, pressões. E hoje nós vamos aprender a reconhecer quem é nosso, mesmo quando parece confuso.
Olha que tremendo. Então nós vamos aprender quem é nosso mesmo quando parece confuso. Amém? Agora, os irmãos que estão aí atrás, vocês vão tirar os seus sapatos, vai colocar perto do cônico aí, ó. Isso, e as irmãs vão tirar os sapatos também, vai colocar aqui perto da caixa de som. Todos vocês, tira os sapatos de vocês. Isso. Coloque aqui. Vai lá, Cristina, ajuda lá. Coloque aí. Isso. Os irmãos permaneçam aí. Isso. Coloca todo o sapato empilhado, tá? Todo empilhado, tudo junto aí no monte. Faz um monte de sapato aí atrás, as irmãs fazem um monte de sapato aqui na frente. Isso. Faz um monte de sapato aí, empilha um em cima do outro aí. Isso. Colocaram tudo empilhado aí? Agora os irmãos vão voltar para os seus lugares e as esposas também vão voltar para os seus lugares e vai ficar do lado do esposo. Aleluia. Isso. Vamos lá, meus irmãos. Eita glória. Isso, vai lá. Olha lá se está tudo empilhado lá, vai empilhar lá. Era para ficar diferente, mas acabei esquecendo aqui, mas não tem problema, vamos lá. Bom, se você olhar, aqui estão histórias diferentes, né? Caminhos diferentes, marcas diferentes, mas nós sabemos que cada um pertence a alguém. Amém? Glória a Deus. Agora, eu peço para os irmãos virem tudo aqui na frente. Não, espera aí. Se coloca de pé. Vem os irmãos para o lado de cá, as irmãs para o lado de cá. Isso. Fica aqui agora. O lado oposto, as irmãs para cá. Isso, as irmãs ficam aqui agora. Amém, as irmãs? Não, precisa, pode ficar lá na reta das cadeiras mesmo. Pode ficar. Isso. Em nome de Jesus, né? Agora que a minha esposa ela vai marcar aqui o tempo, 2 minutinhos só, hein? 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos. Acho que 2 minutos é muito, não é não? É muito, não é? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Vamos lá? 1 minuto. Ó, as irmãs, 1 minuto, hein? 1 minuto. Você vai lá atrás, as irmãs, e você vai pegar o sapato do seu esposo e vai voltar para o seu lugar, e os irmãos vão pegar o sapato da esposa e vai voltar no lugar. 1 minuto. Vamos lá. Vamos ver quem conhece aí. Vamos lá. Eita glória. 1 minuto, hein? Cada um pega o sapato, o par de sapato da esposa e vai levar lá. Vamos lá, vamos ver quem conhece realmente aí. Aí, olha lá, já estão perdidos, hein? Já estão com dúvida aqui na frente, ó. Eita glória, vamos ver, vamos ver. Vai pegar o sapato errado, hein? Tá acabando o tempo. Vamos lá, irmãos, não pode. Vamos ver. Cadê? Ei, será que não sabe qual sapato que é da esposa? Meu Deus, hein? Vamos, meus irmãos. Vamos. Tá passando, hein? Não pode, as irmãs não podem dar dica, hein? As irmãs não podem dar dica, hein? Não pode dar dica. Pegou, já leva. Não pode dar dica, hein? Vamos lá, presbítero. Leva lá, presbítero. Pegou, leva. Leva, presbítero. Leva lá, vamos. Vamos lá, segura aí. Não é para colocar no pé ainda não. Pera aí. Não pode dar sinal. Vai lá, irmão. Pegou, vai lá, leva lá atrás. Vai lá. Não, mas vai lá, pode ir com esse aí mesmo. Isso, pega um aí, Zé Carlos, vamos ver. Pega um. Isso.
Ah, não pode trocar não, espera aí, presbítero. Ei, não pode trocar ainda não, tem que esperar, espera aí. Quem que pegou certo? Levante a mão quem pegou certo. Aqui, só 3 casal pegou certo. Lá também? Quem pegou errado? Quem pegou errado? Joel também? Ei lá, meu Deus. Ai, ai. Irmãos, isso é uma... Não, mas sim, mas haverá momentos em que vocês precisarão tomar decisões sem ajuda externa. Há momentos que vocês precisarão tomar decisões sem ajuda externa, apenas com aquilo que vocês conhecem um do outro. Isso é muito importante. Muito importante. Então vou repetir para você guardar aí essa frase. Há momentos em que vocês precisarão tomar decisões sem ajuda externa, apenas com aquilo que vocês conhecem um do outro. Então é muito importante. Cada pessoa, nós vemos aí que veio, buscar o sapato. A esposa pegou do esposo. Qual esposa acertou aqui o sapato do esposo? Todas elas, tá vendo? Bom, então o que você vai fazer agora? Você vai pegar o sapato da sua esposa, o sapato certo, e você vai calçar no pé dela, você mesmo. Amém? Pega o sapato certo agora e você vai calçar. Você vai pegar agora e vai calçar, tá? Você vai calçar. Isso. Deixa ele calçar, irmã. Isso, ele vai calçar agora. Isso, cada varão vai calçar o sapato da tua esposa agora. Isso. Isso. Vamos lá, cadê os cavaleiros aí? Tá vendo como é bom? Momento de comunhão, momento que nós estamos aqui debaixo da graça de Deus, e é um momento que traz edificação para nossas vidas, esses momentos, Esperar os irmãos concluir, pode falar. Ai. É igual eu e ela também. Isso. Isso. Eu falo para ela, hoje vai de tênis branco. Hoje vai de tênis tal cor. Aí eu estava falando para ela, amanhã ela vai fazer uma palestra lá em Governador Valadares, que é workshop financeiro, Então ela vai trazer essa palestra lá, como preencher relatórios. Aí eu falei para ela, vai de salto alto, não muito alto, que a igreja também não permite, mas um saltinho, porque mostra mais autoridade, porque querendo ou não, o nosso corpo também, o nosso vestimento também passa uma visão de autoridade. Estava falando para ela, a hora que eu estava vindo para cá de carro, estava comunicando com ela sobre isso daí. Voltando aqui, quem anda junto aprende a reconhecer o passo de cada um. Então é muito importante, logicamente que tem horas que não dá, mas priorizar sempre andar junto.
Porque quando nós priorizamos andar junto, nós aprendemos a reconhecer o passo de cada um. Por isso que eu e minha esposa, graças a Deus, nós estamos 35 anos já juntos. Não vou falar que nós nunca tivemos problema. Logicamente, todos os casais enfrentam os problemas corriqueiros. Mas graças a Deus, com sabedoria de Deus e na presença do Senhor, sempre com base em oração, graças a Deus até aqui tem nos ajudado o Senhor. E quem observa, ele reconhece. Então é bom também aprender a observar. E quem se distancia, confunde. Está vendo como é tremendo isto? Quando nós distanciamos, nós passamos a confundir. E quem deixa de olhar, deixa de saber. Pequenas coisas, pequenos detalhes. Alguns erraram não por falta de amor, não é isso. Errou não quer dizer que não ama mais. Não é falta de amor. Alguns erraram não por falta de amor, mas por falta de atenção. É isso. Não é porque ele não trouxe certo, porque ele não me ama mais. Não é isso. Não é falta de amor, mas é falta o quê? Falta de atenção nos pequenos detalhes. Outros acertaram porque conhecem detalhes que ninguém percebe. Conhecem detalhes que ninguém percebe. Alguns desistiram rápido, como na vida conjugal. Acabam desistindo, acabam abandonando, divorciando. E outros insistiram até encontrar, como quem decidiu lutar pelo casamento. Está vendo como é tremendo isto? Como é forte? Agora eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo, minha irmã, meu irmão, para você refletir. Em que fase do nosso casamento eu parei de observar você? Olha que tremendo. Faça uma reflexão agora, 1 minuto de silêncio. Em que fase do nosso casamento eu parei de observar você? É para os dois. O que mudou no seu jeito de andar que eu não percebi? Quantas vezes eu confundi a sua dor com indiferença? Quantas vezes tratei você como mais um no meio da confusão? Né? Lá em João capítulo 10, versículo 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Então esta foi uma dinâmica para a nossa vida espiritual e também para o nosso casamento, né? Não é falta de amor aqueles que erraram, mas sim falta de atenção. Quem gostou dessa dinâmica? É bênção, né? Glória a Deus. Agora nós vamos entrar aqui nessa palestra. Eu não vou demorar, prometo que vou ser breve. Eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, e o versículo de número 3. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4 de Provérbios, sábio Salomão. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O texto diz assim,
Não tenha inveja dos ímpios. Não, peraí, eu estou lendo no primeiro, é o versículo 3, tá? Provérbios 24, versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha que lindo, né? Não é lindo esse texto? Vamos ler novamente? Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Amém? Pode ficar à vontade. Bom, já cumprimentei todos os casais, as irmãs também que estão aqui também, que não vieram só. Se nós olharmos, hoje não é uma noite comum. Não é apenas mais um evento, nem apenas mais, quem sabe podemos colocar na nossa vida, no nosso casamento, uma palestra. Mas é um encontro com Deus. É um encontro entre Deus e também histórias reais aqui nesta noite. Aqui estão, quem sabe, casais em fases diferentes, com dores, quem sabe, diferentes, com níveis diferentes de esperança. E Deus, Ele respeita cada processo. Cada processo nosso, Deus, Ele respeita. E este ambiente que foi debaixo de oração, juntamente com a minha esposa, nós oramos, nós se preparamos, jejuamos, e a gente fica um pouco triste porque a gente queria que mais pessoas estivessem presentes, mas nós sabemos que é desta forma. Nós não podemos desanimar, nós temos que continuar. E este ambiente não foi preparado para apontar culpados, mas para restaurar alianças aqui nesta noite. Aqui ninguém precisa provar força, ninguém precisa provar espiritualidade ou maturidade. Aqui é permitido admitir cansaço, frustração e até silêncio. Porque o primeiro passo da cura é parar de fingir que às vezes está tudo bem. Porque nós aprendemos isso. Às vezes não está bem, mas nós fingimos. Sim ou não? Seja sincero. Fingimos que está tudo bem. E o tema que Deus Ele colocou no meu coração é um presente para dois. E esse tema, um presente para dois, nos lembra o quê? Nos lembra que o casamento não é um erro que precisa ser consertado. Não é isso. Não é um erro que precisa ser consertado, mas é um presente. É um presente que precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado diariamente. Presentes não se jogam fora quando se desgastam. Eles são restaurados. São restaurados. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Deus aqui lhe revelou algo profundo. Sim ou não? Algo profundo. O ser humano pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir só. Se sentir só. Existem casais que convivem, mas não se conectam mais. Perdeu aquela conexão. Dividem tarefas, mas não dividem o coração. E Deus quer restaurar essa intimidade aqui nesta noite. Hoje, eu convido você neste momento a desacelerarem a alma. Não tente resolver tudo agora.
Apenas permitam que Deus ele comece algo dentro de vocês nesta noite, dentro de nós. Respire fundo aí. Assim, ó. Isso. Mais uma vez, respire fundo. Preste atenção nisto. Deus ele trabalha melhor quando paramos de resistir. Sim ou não? O casamento ele é como projeto de Deus. Nós sabemos disso. O casamento ele não nasceu da cultura, da sociedade ou de uma necessidade humana. Não foi através disso. Mas ele nasceu do coração de Deus. Coração de Deus. Isso significa que o casamento ele é espiritual, mas também profundamente emocional. É emocional. E não podemos tratar algo tão profundo, tão tremendo, de forma superficial. Não trate o teu casamento de forma superficial. Se você olhar na palavra de Deus, Deus ele cria Adão, entrega propósito, trabalho, jardim, provisão. Mas ainda assim diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E isso nos ensina que sucesso, rotina e até espiritualidade não substitui conexão emocional. Há casamentos que têm fé, mas não têm diálogo. Seja sincero, sim ou não? Não são poucos. Há casamentos que têm fé, mas não têm diálogo. Há casamentos que têm igreja, mas não têm intimidade. E isto é grave. Quando nós entendemos que o casamento é projeto de Deus, nós entendemos também que ele passa por processos, por fases. Ele passa por processos. Nenhum projeto nasce pronto. Primeiro o projeto ele é construído. E toda construção ela passa por ajustes, sim ou não? Ela passa por reformas e às vezes reconstruções. O problema é que muitos casais confundem crise com fracasso. Crise não é o fim. Todos casamentos passam por crise. Mas crise não é o fim. É um chamado para o cuidado. É um alerta. É um chamado para o cuidado. Ou seja, é um alerta. O perigo não está na crise. Sabe aonde se encontra o perigo no casamento? Na negligência. Na negligência. Há fases em que o amor é intenso, há fases em que ele é decisão, há fases em que ele é resistência, mas todas são legítimas, todas elas. O que não é saudável, sabe o que é? O que não é saudável é desistir internamente enquanto ainda se permanece externamente. Isso não é saudável. Agora eu convido você a uma pausa. Feche seus olhos. Isso. Fecha teus olhos. Se sente à vontade. Pergunte a si mesmo agora, diante de Deus com os olhos fechados, em que fase nós estamos? Isso. Em que fase nós estamos? Estamos conectados ou apenas convivendo?
É sobre o casal, tá? Estamos conectados ou apenas convivendo? Com os olhos fechados ainda, estamos caminhando juntos ou apenas sobrevivendo juntos? Não responda em voz alta, mas deixe neste momento Deus trazer consciência e não culpa. Isso. Abra os seus olhos, respire fundo novamente. Isso, respire. Reconhecer a fase é um ato de maturidade espiritual. Muitos casamentos não estão destruídos, estão apenas feridos. E feridas emocionais não aparecem no corpo, mas moldam comportamentos, moldam a forma de falar, de reagir, de se proteger. Não é assim que acontece? Né? Feridas, elas surgem quando palavras são ditas sem cuidado. Então cuidado com palavras. Você marido, você esposa, cuidado. Cuidado com palavras. Feridas surgem quando palavras são ditas sem cuidado. Quando os sentimentos são ignorados. Quando expectativas são frustradas repetidamente. E muitas vezes a dor maior não é o que foi feito, mas o que não foi percebido. A Bíblia diz que a língua tem poder de vida e de morte. E muitos lares não foram destruídos por traições ou grandes erros, mas por palavras mal colocadas, por ironias, por silêncios punitivos. Porque fez isso, agora eu vou ficar em silêncio, não vou conversar, não vou falar nada. Ou seja, silêncios punitivos por desprezo disfarçados. Cuidado. Dor não tratada, ela não desaparece. Ela vai se acumulando. Ela vai se acumulando. E quando se acumula, ela vira agora o quê? Frieza. Ela vira frieza, ela vira agora distanciamento, ou agora também explosão emocional, porque um fala aqui, o outro já responde mal ali. Aquela explosão, não tem mais aquela mansidão, não tem mais aquela paciência. Tudo que vai falar já responde com pedras nas mãos. E muitos casais brigam hoje por coisas pequenas, porque estão carregando dores já antigas, dores que não foram tratadas, que não foram curadas. E Jesus nunca ignorou feridas, nunca ignorou. Ele sempre parou para tocar aonde doía. E hoje Deus está criando um ambiente seguro para tocar onde vocês talvez evitaram tocar por muito tempo. Mas Jesus trouxe aqui hoje porque Ele quer tocar nesta área. Agora, coloque a mão sobre o seu coração. Isso. Coloque a mão no seu coração. Em silêncio, diga a Deus. Diga assim, em silêncio. Você não precisa repetir comigo, você vai dizer em silêncio: Senhor, eu entrego a Ti aquilo que me feriu.
e eu não consegui resolver. Repita mais uma vez em silêncio: Senhor, eu entrego a Ti aquilo que me feriu e eu não consegui resolver. Não explique agora, apenas entregue. Deus cura o que é entregue, não o que é escondido. Se você está entregando a Ele agora, Deus, Ele está curando aí. Deus está curando. Amém? Perdão não é esquecer. Perdão é decidir não viver preso ao passado, acorrentado ao passado. Não existe casamento saudável sem perdão contínuo. Perdão não é um evento isolado, mas é uma postura diária. Uma postura diária. Muitos casais vivem reagindo a dores antigas, ou seja, cutucando, o passado. Ou seja, vivem reagindo a dores antigas. Cada conversa vira o que? Vira gatilho. Cada conversa vira gatilho. Cada conflito vira o que? Lembrança. E isso cansa a alma. E isso enfraquece o vínculo. E Jesus, Ele nos ensinou a o quê? A perdoar, sim ou não? A perdoar, porque Ele sabe que a falta de perdão adoece quem guarda, adoece a nossa alma. O perdão não muda o passado, mas muda completamente o futuro. Talvez hoje Deus não queira resolver tudo, mas iniciar, quem sabe, um processo em nós aqui nesta noite. Porque Deus trabalha no tempo certo, mas Ele precisa da nossa disposição. Agora, se possível, segure a mão um do outro. Isso. Segure a mão do seu esposo, da sua esposa. Sem conversar, apenas presença. Reflitam silenciosamente. Isso. Fecha teus olhos. Segure na mão do seu esposo, da sua esposa. Reflitam agora silenciosamente. O que precisa ser perdoado? O que precisa ser tratado? O que precisa ser recomeçado? Isso, pergunte aí para você mesmo. O que precisa ser perdoado? O que precisa ser tratado? O que precisa ser recomeçado? Se vierem lágrimas, deixam vir. Lágrimas também são linguagem diante de Deus. O que precisa ser perdoado? Diga para Deus. O que precisa ser tratado? O que precisa ser recomeçado? Amém? O cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Por quê?
Porque Deus, ele sustenta quando as forças humanas acabam. Deus, ele sustenta. Casamento não se sustenta apenas com sentimento, mas com dependência de Deus. Total dependência de Deus. Casais que oram juntos aprendem a conversar melhor. Quem sabia disto? Quem sabia? Vou repetir para você: casais que oram juntos aprendem a conversar melhor. Então se você não tiver esse hábito de orar junto com a sua esposa ou esposo, comece a criar esse hábito. Casais que colocam Deus no centro aprendem a lutar menos entre si e mais juntos contra os problemas. Buscar ajuda não é falta de fé. Buscar ajuda é maturidade. É maturidade. Deus, ele usa processos, pessoas e ferramentas para curar o que o orgulho adoeceu. Hoje mesmo, não saindo aqui do tema, para os irmãos ver como que é as coisas. Pessoas de longe mandou mensagem para mim: pastor, como eu queria estar aí hoje. Pessoas da igreja, Deus de amor. Estamos passando por um problema terrível no casamento. Esposo da igreja, não vou citar cidade, não vou citar nome porque é falta de ética, mas infelizmente o esposo os viciou nesses jogos de internet, tal de tigrinho, não sei o quê, e com isso criou dívidas, problemas, e ela, conversando comigo, juntamente ali com a minha esposa, estava perto, pelo WhatsApp, e falando que não aguenta mais, ao ponto de separação. E esses tempos ela já tinha conversado comigo, passou o contato dele, liguei para ele, conversei com ele, orientei ele à luz da palavra, falei para ele, falei: você ama a tua esposa, então você tem que mudar. E você sabe que isto não convém como servo de Deus. Você conhecedor da palavra, você está destruindo o teu lar, destruindo a tua família, destruindo o teu casamento, destruindo a tua vida. Conversei com ele, parece que deu uma melhorada, mas agora ela me mandou mensagem, falou que caiu de novo e adquiriu outra dívida novamente para esses vícios. Então nós vemos que as coisas, meus irmãos, ela vai ganhando um rumo que é difícil. E nós não podemos deixar essas coisas entrar na nossa vida. Mentira, engano. Nós temos que estar atentos sobre isso. Agora eu quero que você permaneça de mão dadas com a sua esposa novamente. Isso. Fecha teus olhos aí. Nós já vamos encerrar. Quero fazer agora uma oração final para a tua vida. Se puder colocar de pé, se coloca de pé. Isso. Então, nós já vamos orar. Se precisar buscar ajuda, busque ajuda. Porque buscar ajuda não é falta de fé, mas porém busca ajuda com pessoas que vai acrescentar na tua vida. Não busque ajuda com pessoas que não vai somar em nada. Porque nós sabemos que nem todos querem o nosso bem, sim ou não?
Sim ou não? E priorize a sua família, seu casamento, sua esposa. Como minha esposa falou, sei que o tempo é corrido, mas tira um tempo. Tira um tempo para sair com a sua esposa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, pastor. Vai lá no Parque Ipanema passear. Juntas. Orem juntos. Converse mais, tenha mais diálogo, tenha mais paciência um com o outro. Pense nisso. Antes de você, às vezes, durante a ira de alguma coisa, talvez a esposa fala alguma coisa e você não gosta, você sair atirando pedra, já apertando o gatilho, conte de 1 a 10. Mesma coisa a esposa, respire fundo. Crie o hábito, a hora que a esposa vai deitar, vai também junto. Ah, mas eu não estou com sono, não tem problema. Aleluia. Mas evite de ficar fora de horas, às vezes, com conversas que não vai acrescentar em nada na tua vida, não vai acrescentar em nada no teu casamento. Amém? Espero que esta palavra possa cada dia mais refletir na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. E muito em breve nós vamos estar preparando um encontro de casais aqui, e vai ser uma bênção também. Nós vamos trazer um casal abençoado também, lá do Rio de Janeiro, para estar conosco, trazendo uma palavra de edificação também para a nossa vida. Amém? Permaneça de mão dada, fecha teus olhos, vamos orar. Vem cá, minha esposa, em nome de Jesus. Vamos orar, fecha teus olhos. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti cada casamento aqui representado. Tu conheces histórias, dores, silêncios e lágrimas. Nós pedimos, Senhor, a cura emocional, restauração de vínculos, renovação de alianças. Aonde houve palavras, quem sabe, que feriram, mas que neste momento o Senhor vai liberar palavras que curam. Aonde houve distanciamento, o Senhor traz nesta noite reconexão. Aonde houve cansaço, renova as forças agora. Em nome de Jesus, nós declaramos que este casamento é um presente para dois, sustentado pela Tua graça. Que o que estava ferido seja curado, que o que estava frio seja aquecido neste momento, que o que parecia o fim se torne um novo começo nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor meu Deus, Senhor amado, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, nesta hora de oração, reconhecendo que precisamos da Tua graça. Tu conheces cada casal aqui, cada história, cada luta, cada silêncio e cada esperança que ainda resiste. Entregamos diante de Ti os nossos relacionamentos. Aonde há cansaço, traz renovo. Aonde há distância, traz reconexão nesta noite. Aonde há feridas, traz cura, Senhor. Perdoa-nos pelas palavras ditas, às vezes sem amor, pelas atitudes tomadas no impulso, e pelas vezes em que deixamos o orgulho falar mais alto.
Hoje, diante da tua presença, nós escolhemos liberar perdão, escolhemos abrir mão da dureza do coração e permitir que o teu amor nos restaure por completo. Senhor, renova o compromisso, fortalece a aliança nesta noite e reacende o amor que foi enfraquecido pelas lutas da vida. Que os nossos lares, Senhor, sejam lugares de paz, respeito, diálogo e presença do Senhor. Conduze-nos com sabedoria, guarda os nossos corações e ensina-nos a amar como o Senhor nos ama. E nesta noite nós declaramos, Urimiclama Lapaia, que este casamento pertence ao Senhor. A nossa casa é o teu altar e a nossa história está em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.